Gente, dúvida até aqui? Nós paramos aqui, ó. Meio. Dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza. Então, olha só, vamos dar continuidade aqui. Nós modelamos aqui a questão... eu vou apagar tudo aqui, vou colocar aqui em cima essa expressão, vai ficar melhor. Agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, porque a sensação que dá um nó na cabeça, mas não é bem assim. O problema é que essa saída com essa realimentação torna o teu sistema, como a gente diz, parece que entra num loop mesmo. Tá? E aí, a sensação é que dá que você tem que ficar resolvendo várias e várias vezes a mesma equação, mas não é o caso. Vamos lá. Aqui tem o erro, H2, H1 menos G. Tá? Eu não vou resolver tudo, porque faz parte da lista de vocês, mas eu vou dar o passo a passo e como é que vocês devem, como é que funciona a brincadeira. O que está faltando, gente? O que nós não fizemos? O que nós não fizemos nessa malha aí? Não modelamos a saída. Né? O que é o CDS? O CDS ele é a soma do Y3 mais o Y2. Mas o que é o Y3? O Y3, novamente, ele é o erro que vai multiplicar H1 e o Y2, o que é? O erro que vai multiplicar o G. Beleza? Então, aí o que acontece? Deixa eu apagar essa linha aqui. Eu tenho, basicamente, vou colocar o E em evidência, H1 mais G. O que aconteceu agora? Fazendo equacionando a saída, alguém saberia me dizer? O que é isso aqui? Isso aqui é um sistema de duas equações. A da borracha? Oi? Até onde eu acompanhei estava 24. Não subiu, mas deixa eu ver como está agora. A empresa, acho que ele está falando com a empresa. Ah, aqui ó, tem mais gente querendo entrar. Peraí. Beleza. Olha só, gente. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Por quê? O que eu estou tentando encontrar? É o CDS sobre o RDS. Então, como que eu resolvo esse problema? Eu tenho erro aqui e erro aqui. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Como eu estou no mundo de Laplace, as equações são completamente algébricas. Então, o que acontece? O meu erro, nessa expressão aqui, ó, eu posso simplesmente dizer que é o CDS sobre H1 mais G. E aí, o que eu faço? Substituo nessa expressão aqui em cima. E aí, vocês conseguem encontrar CDS sobre RDS. Beleza? Não vou por todos os passos, porque eu quero que vocês também ponham a mão na massa um pouquinho. Dúvida, gente? Nenhuma? Alô? O pessoal está tudo assustado, senhor. Não é que tem a dúvida, né? Por que a gente faz isso? Vendo, senhor, assim, ó, até vendo por esse lado, assim, da embarcada interna, porque toda essa questão que eu estava falando do transdutor, aí a gente tem até faz umas correção por offset, por sensor, sabe? Aí você olha aqui, olha dentro agora você está olhando dentro do sensor aqui, que eu estou olhando na malha, né? Pô, isso, tá clareando já o mundo aqui. Isso, é esse que é a grande diferença. O controle, você tá entendendo o que é o teu controlador que está lá, beleza? Essa que é a grande diferença. E, bom, só para resumir aqui, o porquê que a gente faz esse tipo de conta? Por que eu quero, fazendo isso, esse CDS sobre RDS, eu vou encontrar um bloco, a resposta está ali, eu coloquei a resposta para vocês não se perderem, tá? Para vocês verem.
Então, a resposta que está lá é essa aqui, ó. É G mais H1 Isso aí mesmo. sobre 1 mais G vezes H2. Essa aqui é a resposta, tá? Só que você chega nessa resposta resolvendo esse sistema aqui. E aí, o que que acontece? Por que que nós fazemos isso? Porque quando eu faço essa contaiada toda, eu consigo simplificar o meu sistema. Eu só tenho agora uma entrada e um bloco que é representado por aquele G mais H1 sobre 1 mais G H2. E aqui é saída, CDS. Para que serve isso? Significa que se eu tiver várias plantas, você pode ter uma planta que seja o reservatório 1, reservatório 2, e para você não ficar com uma quantidade de blocos gigantesca no teu sistema, você atua dessa forma para poder simplificar ela. Por isso que a gente faz esse tipo de simplificação. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ó, o exercício 2, gente, é exatamente a mesma coisa, mas exatamente igual, não muda nada, tá? A única coisa que tem a mais ali é aquele bloco somador que está na saída do bloco G2 ali, e o procedimento que eles vão ter que fazer é exatamente o mesmo. Eles vão ter que encontrar uma saída que é uma relação que é a saída pela entrada. Tranquilo? Eu quero ir para o exercício 3, que é o que vai ser o mais importante para vocês agora. Tá? Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu desenhar ele aqui primeiro. Eu vou desenhar ele no quadro. Só tem um detalhe, tá? Por favor, mudem ali onde tem Y. Lá em cima, coloquem Y2. Aliás, Y1. E embaixo, onde tem X e T, coloquem X. Y2. Abrem a lista lá. Deixa eu desenhar aqui, já vai ficar mais claro o que eu quero dizer. X de T. Deixa eu ver se tem... Estou recebendo mensagem aqui. Deixa eu ver se não tem mais gente querendo entrar. Eu ia falar isso mesmo, professor. Você dá uma conferida aí se não tem ninguém querendo entrar. Não, a princípio não. Não, beleza. Não tem ninguém querendo entrar. Vamos lá. Olha só o bloco. Tem aqui M1. Aqui eu tenho um amortecedor. Eu chamei de K2. Aqui eu tenho... Esse aqui é um sistema massa-mola. E aqui eu tenho um amortecedor. Massa. Que vai estar ligado a uma outra massa, que eu chamei de M2. Aí aqui tem uma outra mola que eu chamei de K1. Esse ponto aqui embaixo não é tão importante, mas aqui tem uma entrada, que é U de T. Aí aqui eu quero que vocês mudem, ó. Aqui vocês coloquem Y2 de T e aqui Y1 de T. Beleza? Agora, muita calma nessa hora. Preste bem atenção em mim aqui no seguinte. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Imaginem que vocês, quem trabalha em empresa de automóveis aí, de tipo, sei lá, Volkswagen da vida, ou Audi... Márcio na Volvo. Oi? Márcio. Márcio? Beleza, então imagine o seguinte, que você é lá o engenheiro da empresa e você foi contratado para fazer um sistema de controle de um amortecedor de um carro. Como que vocês fariam isso? Vocês vão ter que modelar esse sistema desse carro. Então, olhem só que bacana aqui. O que poderia ser esse teu M1 aqui? O M1 poderia ser a massa do carro. Tá? O M2, o que vocês acham que poderia ser? Massa do quê? O atrito dele. Não, atrito não, do pneu. Do chassi. Do pneu. Porque daí a massa do 2 chassis. Isso. Ou chassis também. Pode ser do pneu ou do chassis. E o que é esse K1, essa mola? Seria exatamente o trabalho do pneu. Tá? Ele tem uma constante de elasticidade associada a ele pela lei de Hooke. Isso daqui está modelando, sim, o trabalho, a variação do pneu conforme ele passa pelo asfalto. Tranquilo até aí? E esse K1, isso aqui é B. Deixa eu chamar aqui, cadê minha outra caneta? Isso aqui é B. Esse conjunto aqui, ó, é o teu amortecedor. Beleza? Recondicionado.
Recondicionado, exatamente. Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Olha só a importância do controle. Eu tenho que conhecer, então, aquilo que eu quero controlar. Então, significa que, quando esse carro está passando por um asfalto irregular, o que vai estar acontecendo? Esse teu UDT aqui é a tua entrada. Então, ele vai começar a oscilar, ou seja, o teu pneu vai começar a trabalhar e, consequentemente, a massa do teu pneu também vai começar a trabalhar e aí você tem todo o chassi preso, na verdade, que aí você vai entrar com o teu amortecedor para tentar diminuir o efeito dessa oscilação na massa do carro. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que analisar esse sistema para saber como que eu vou controlar ele. Ou seja, eu tenho que entrar com o controle de tal forma que esse sistema aqui, quando acontecer algum solavanco, alguma coisa mais forte, vem algum sistema eletrônico que atue todo nesse conjunto de forma a não deixar a estragar todo o teu sistema massa-mola. Ou, no caso, o teu amortecedor. E como que você faz isso? Eu tenho que encontrar as equações que governam esse cara aqui. Tá? Óbvio que isso aqui é bem simples. Mas o que você tem que fazer é encontrar as equações que governam esse sistema. Esse é o primeiro ponto. Tá? Encontrar equações. Equações, não vou escrever tudo. Da tua planta. Quando você fez isso, você vai para o domínio S. Porque as equações que você encontra equações diferenciais. Vocês já vão ver isso. Você vai para o mundo de Laplace. Vai para Laplace. Beleza? E terceiro, quando você foi para o domínio de Laplace, você vai analisar o quê? Estabilidade. O que viria a ser isso? Se esse teu sistema unicamente ele é estável. E se ele vai continuar estável com a força de entrada que você está colocando aqui no teu pneu. Quarto, se não for estável, controle. E se caso for estável, você pode entrar com controle para melhorar o quê? Nossa, não está no para melhorar. Jesus. Desculpa aí, gente. Estou deixando o povo me ligando aí. Você pode entrar com controle também, se caso o teu sistema for estável, somente para melhorar a eficiência. Mas é uma escolha tua e se caso não for caro. Tranquilo até aí, gente? Pode prosseguir, professor. Beleza. Então, vamos lá. É exatamente essa etapa aqui que vocês vão ter que estar fazendo. O trabalho que, se for acontecer, é isso aqui que vocês vão ter que estar me entregando. Eu vou ajudar vocês já encontrando essas equações aqui, e aí, até o 2 eu vou ajudar vocês. A parte da estabilidade e controle são vocês que vão ter que estar fazendo. Tá? Mas não é difícil, a gente já vai preparar isso tudo. Deixa eu apagar aqui. Pensem aqui comigo agora. Se isso daqui é um sistema massa-mola, como que a gente modela ele? Vocês acham que Física 1 foi para pouca coisa? Que vocês viram? Por que vocês tiveram Física 1? Alguém tem ideia aí como é que começaria a modelar isso daí? Ninguém? Aplicada sobre as molas. Hein? Então, professor, tem que deixar o tempo de raciocínio também. Dá quase 40 minutos, daí dá uma aula de raciocínio. Não, mas vamos lá, vamos lá. É puxado, mas vai. Alguém tem ideia aí? Em função do peso vezes a massa. Opa, aí, ó, aí, exatamente isso aí. Como que a gente relaciona? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Esse sistema? Esse sistema de forças, peso. Força, aí, ó. Eu tenho que encontrar as forças desse sistema. Resultantes entre as massas. Como que nós fazemos isso? Lá em mecânica, vocês aprenderam... Mecânica não, lá em física 1, vocês aprenderam o seguinte. A lei de Newton ela é assim, ó. A massa vezes a aceleração
ela tem que ser igual ao somatório das forças do teu sistema. Como aqui a gente só está trabalhando no eixo Y, não precisamos nos preocupar com o vetor aqui, vai ficar mais fácil. O que é aceleração? A aceleração, ela é a variação derivada da segunda no tempo do teu espaço, no caso aqui y de t. Então, esse sistema ele passa a ser modelado da seguinte maneira. Eu tenho que resolver esse sistema de equação aqui, ó. Eu tenho uma massa derivada da segunda no domínio do tempo de y, isso aqui tem que ser igual ao somatório das forças. Mas observe o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos um sistema acoplado no outro. Eu tenho essa massa M2 aqui, ó, que ela está presa tanto nessa mola quanto nessa outra mola e amortecedor. A gente vai começar a modelar essa esse bloco primeiro, tá? A gente vai modelar esse daqui primeiro. Esse cara aqui primeiro. Tá? E aí a gente vai modelar essa outra massa que está ligado nessa mola. Beleza? Então, olha só. O que vai acontecer? Já que o Newton disse para mim aquela equação, como que eu devo de proceder? Eu estou modelando esse cara. Então, é M2 vezes... Eu vou colocar por 2 pontos a derivada da segunda para ficar mais fácil. É Y2 aqui no comportamento. 2 pontos. Isso daqui é igual ao somatório das forças. Quais são as forças que estão envolvidas aqui? A primeira delas é o U de T, que é uma força associada ao tranco que o teu pneu está sofrendo no asfalto. Então, U de T. Tá? Mais, o que mais que eu tenho associado aí? A mola. Como que eu sei a força de uma mola? Alguém saberia me dizer? Qual que é a força da mola? Qual que é a lei que modela a força da mola? Pressão na sociedade. Alguém lembra da lei de Hooke? Não, peraí. A lei de Hooke, ela diz o seguinte. A força numa mola ela é proporcional à constante de elasticidade da mola vezes o deslocamento, que é Y2 de T. Que é a distância que ela executa. Tá? Mas eu tenho agora esses outros dois caras envolvidos aqui, ó. Mais K2, mas muita atenção aqui com relação ao K2 agora. O K2, ele vai deslocar, essa mola ela vai deslocar conforme essa massa M2 e essa massa M1. Ou seja, a quanto que essa mola vai estar estendendo e encolhendo é proporcional à diferença desses dois deslocamentos aqui. Y2 de T menos Y1 de T. Tá? E, obviamente, está faltando o amortecedor. Como que a gente modela a força de um amortecedor? A força de um amortecedor. Ela é igual a uma constante de viscosidade vezes a velocidade de deslocamento, que no caso vai ser y ponto, a derivada de y. Só que esse amortecedor, ele está entre essas duas massas. Logo, eu tenho que somar aqui B vezes a diferença na compressão desse amortecedor. Ou seja, seria y2 de t, ponto, derivada, menos y1, ponto. Tá? E aqui a gente fecha a modelagem desse primeiro bloco aqui. Tá? Eu vou apagar isso aqui tudo agora. Difícil, gente? Vou reescrever essa equação aqui em cima. M2, derivada da segunda y2. Vou suprimir o tempo para ficar mais fácil. U de t, deixar só U, mais K1 que vai multiplicar y2 mais K2 que vai multiplicar y2 menos y1. Vou apagar agora aqui. Mais B que vai multiplicar a derivada de y2 menos y1.
Tá? Essa é a primeira equação que a gente está resolvendo. Me acompanhem aqui agora no seguinte, gente. Isso daqui está no domínio do tempo. Então, imagine só, tem uma derivada de segunda, uma derivada de primeira. Vocês teriam que resolver isso aqui utilizando as metodologias de cálculo 3. Mas, a gente tem uma ferramenta sensacional para isso, que é a transformada de Laplace. Tá? Então, tenho que aplicar aqui transformada de Laplace. Como que nós fazemos isso? Quem acompanhou as aulas lá sabe. Como que eu faço essa transformada aí? Como que ficaria esse sistema no domínio de Laplace? M2, qual que é a transformada de Laplace de uma derivada de segunda ordem? Lembrem lá do sistema RLC que eu passei para vocês na aula. Qual que é a derivada? Tem uma derivada de segunda ordem, pode ser de um x qualquer. Se eu aplicar a transformada de Laplace, se vocês olharem na tabela, o que vai acontecer? Vai aparecer um s quadrado x ds. Se for ao cubo, derivada da terceira, como que ficaria a transformada de Laplace? S cubo x ds. Se for da primeira, derivada da primeira, de x, a transformada de Laplace vai ser sx ds. Beleza? Dúvidas até aí, gente? Tá todo mundo aí? Sim, professor, pode continuar. Beleza, vamos lá então. Então, como é que, fazendo essa técnica transformada de Laplace, eu vou chegar esse cara para o mundo S agora. Então, quando eu vou para o mundo S, as coisas ficam com letra maiúscula. Então, aqui, como eu tenho a derivada da segunda, vai aparecer um S quadrado, y2ds. Eu vou suprimir o S por questões de espaço. Isso aqui vai ser igual a um U maiúsculo de S mais K1 y2, que é a transformada de Laplace do y, é o próprio y, mais K2, y2 lá no domínio ds, menos y1 no domínio ds, mais a constante de viscosidade que vai multiplicar, tem uma derivada de primeira ordem aqui, então vai aparecer S, y2 menos S, y1. Tá? Então, ou seja, aquele sistema que era lá de segunda ordem no tempo, virou uma equação completamente algébrica aqui. Completamente algébrica. Tá? Agora, mas o nosso sistema não para por aí, porque está faltando modelar a massa 1 ainda. Eu vou escrever isso aqui em cima e vamos voltar para o sistema massa maior lá. Vou desenhar ele aqui, porque a gente tem que dar continuidade no exercício. Então, olha só, deixa eu colocar aqui. M2, S quadrado, Y2. Isso aqui é igual a U mais K1, Y2 mais K2, Y2 menos Y1, mais B, deixar o S já em evidência, Y2 menos Y1. Beleza, agora posso apagar aqui e voltar para o sistema massa-mol. O que nós temos? O nosso sistema massa-mola, M1, deixa eu voltar aqui para o desenho, K2, o amortecedor, B, M2, K1, e aqui a minha entrada U de T. Aqui eu chamei como mesmo? Y1, né? Y1. De T, e aqui... Não, peraí. 2. Y2, beleza. Y2 de T, e aqui Y1 de T. Legal. T. Nós modelamos até agora essa parte aqui, ó. Tá? Mas como que modela, então, essa primeira parte aqui em cima? Ora, fazendo exatamente a mesma coisa, utilizando a lei de Newton. A lei de Newton diz o seguinte:
M1 vezes a derivada da segunda do ponto 2, do ponto 1, do Y1. Isso aqui tem que ser igual ao somatório das forças. Quais são as forças que estão envolvidas? O K2, a constante da mola K2. Só que observe o seguinte, a diferença agora que vai ter que ser tomada tem que ser sempre tomando em contrapartida da visão que você está modelando. Antes, a diferença que a gente tomou era Y2 menos Y1, porque eu estava analisando o sistema em referência a massa 2. Mas agora, como eu estou analisando em referência a massa 1, eu tenho que tomar a diferença como Y1 menos Y2. Então, aqui eu tenho Y1 menos Y2. Qual que é a outra força envolvida? O amortecedor. Então, eu tenho que adicionar essa expressão B, que vai multiplicar aí a derivada de Y1 ponto menos Y2 ponto. Tá? Tranquilo? E aí, o que eu vou fazer? Transformada de Laplace desse cara aí. Como que é a transformada de Laplace? Agora que vocês viram que eu fiz na primeira, como é que ficaria esse cara aí no domínio S? Vamos lá, gente. Como é que ficaria? Vamos lá, gente. Tem uma derivada de segunda ordem. Qual que é a transformada de Laplace, a derivada de segunda ordem? Ninguém para participar? Peraí. Gente? Deixa eu fazer aqui. M2, Y2, com 1 ao quadrado é relativo, mais K1. K2, Y2 mesma coisa. Y2 menos Y1. Olha só. A transformada de Laplace desse primeiro cara aqui. Vou colocar aqui, ó. É M1. Derivada de segunda ordem no tempo, em Laplace, vai aparecer um S quadrado. Y1. Tá? Isso aqui vai ser igual K2. A transformada de Laplace de um Y só no domínio do tempo, ele só muda a variável. No caso aqui é tempo, aqui vai virar S. Não vai ficar Y1, suprimindo S por questões de espaço, Y2. Tá? Uhum. O que mais que está sobrando? A constante de viscosidade lá. Mais B. Já, a derivada aqui vai aparecer um S, já está acabando o tempo de novo. Y1 menos S, Y2. Tá? E aí o que nós temos? Um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vocês concordam comigo que é um sistema de duas equações e duas incógnitas? Duas incógnitas com K. No K relativo. Tem um detalhe muito importante aí do porquê que esse daqui é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Posso ir adiante, porque a gente tem só 10 minutos, eu quero renovar daí a hora que acabar o tempo, mais ou menos. Quero renovar novamente e tem os outros exercícios para falar. Olha só. O que eu não sei? Y1 e Y2. O que eu sei? Eu conheço as massas, conheço as constantes das molas e o B do amortecedor. Esse U aqui, ó, ele é conhecido. O teu U é o que que vocês vão ter que estudar também, é o que vai proporcionar o solavanco do teu sistema. Esse U no domínio do tempo, ele pode ser uma função de grau, que é assim, ó, domínio do tempo, que no Laplace, o U, ele nada mais é do que 1 sobre S. Ele pode ser uma rampa, ele tem o equivalente em S,
E ele pode ser também um impulso, ou pode ser uma senoide, como está lá no exercício. Então, esse cara aqui já tem o equivalente dele em Laplace. E o que vocês têm que encontrar? Vocês têm que encontrar, por isso que eu deixei somente em U aqui, não coloquei nada a respeito, a função de transferência. O que é a função de transferência? É um y sobre u. Tá? Mas, nesse caso, pode ser y1 sobre u ou y2 sobre u. Tá? O resultado tem que ser o mesmo. E o que eu quero que vocês façam ali? Eu já vou colocar a resposta que está ali, olhem lá na lista. Eu acho que é melhor a gente renovar, porque tem bastante coisa para falar desse ponto ali ainda. Eu vou finalizar aqui, vou colocar outro link de novo lá no AVA, beleza?